E aí, pessoal, tudo bem? Engenharia vale a pena? Eu diria que esse é um assunto bem amplo e capcioso, mas eu vou ter ajuda para explorar esse assunto aqui com a gente. Então, vem comigo. Mas antes, se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e ativa as notificações para você acompanhar tudo que sair de novo por aqui, tá bom? Então vamos pro vídeo. Hoje eu trouxe um convidado super especial que tem muitos anos, já 10 anos de experiência. Ele que é engenheiro civil, professor, mestre, acho que já quase doutorado, né? Executor e por aí vai. Mas vocês vão conhecer melhor a bagagem dele, densa e vasta, durante esse vídeo. Então fica com a gente e seja muito bem-vindo, Everton. Muito obrigada. Obrigado, Gisele. Tudo bem, né? Vamos começar por aqui, né? Então, pessoal, eu sou engenheiro civil de formação, né? Além da engenharia civil também tenho uma segunda graduação em educação física. Atuo já há 10 anos no mercado em Goiânia, Goiás, com a parte de elaboração de projetos, né? Sou avaliador da Caixa Econômica Federal e na área acadêmica sou professor universitário, né? Com especialização em projetos e execuções de estruturas e fundações. Sou mestre em desenvolvimento e planejamento territorial e atualmente doutorando em gestão urbana. Eu disse que era vasto e denso, mas aqui é só um pedacinho porque a experiência dele, com certeza, tem muito mais extensão do que só esses títulos, né? Que na verdade eles não são nada, né, Everton? O que vale mesmo é a experiência, o que você apresenta, o que você faz de resultado, né? O tempo vai aperfeiçoando, né? Vai melhorando e a cada estágio que a gente vai passando ao longo da vida, né, a gente continua aprendendo, né? Bom, eu costumo dizer que o título é somente uma chave para abrir portas, né? Pegando esse gancho que você falou sobre estudo, você é uma pessoa que nunca parou de estudar. Qual é a relevância e a importância que você dá para o estudo contínuo? Hoje, com 34 anos, são exatamente 29 anos de estudo, né? Desde os 5 anos de idade, quando eu pisei no maternal, até hoje continuo estudando, né? Às vezes as pessoas olham assim, nossa, ele é engenheiro civil, né? Já liga diretamente você ser engenheiro a estar realmente fazendo projetos e executando obras, né? E na verdade, quando você entra numa academia de engenharia civil, você vê que essa área é muito mais ampla e muito mais densa do que simplesmente o nome diz, né? E o que as pessoas conhecem. Então, o que eu posso dizer com relação ao estudo é que ele faz total diferença na vida de qualquer pessoa, seja em qualquer área, não só da engenharia, mas em qualquer área ele faz realmente a diferença. Eu acho que se quem está assistindo agora pegar só esse trechinho já vai valer muito a pena, porque eu não tenho esse envolvimento todo com a área do estudo como o Everton, até porque quem está nos falando é um professor, né? Imagina um professor falar sobre área de educação, de ensino, de aprendizado. Mas eu também atesto disso. Eu deixei a faculdade, falei que nunca mais queria pisar lá e associei a faculdade a estudar. E está totalmente equivocado esse pensamento, porque a gente pode estudar de diversas formas, seja vendo um vídeo, seja ouvindo um áudio, um podcast, seja trocando uma ideia, uma conversa, né, que uma experiência. Então o aprendizado ele pode acontecer de diversas formas e eu também acredito que ele abre todas as portas. Eu vou perguntar a sua opinião, Everton, sobre o nosso assunto principal. Engenharia, vale a pena? Mas para você responder, eu vou pedir para você ir construindo essa ideia em etapas. Então eu vou te fazendo perguntas e a gente vai construindo e no final você dá uma resposta mais direta pra gente sobre isso, tá Sim. bom? Então vamos lá. Everton, você acha que muita gente escolhe engenharia por dinheiro, por pesquisar e todas as vezes a engenharia, né, ela tá ali no ranking das profissões que melhor remuneram? Nos rankings. Isso não quer dizer que seja exatamente a realidade, né? Mas você acha que a galera vai para a engenharia em função do dinheiro? Bom, como professor universitário, né, eu acabo deparando com alunos no início do processo de formação. E isso acaba sendo uma pergunta muito retórica e notória dentro da sala de aula. Início? Bem no início, né? A gente conversa com os alunos, né, que acabaram de ingressar. Normalmente eu sou um dos professores que faz a recepção desses alunos. E a pergunta clássica, né? Por que vocês vieram fazer engenharia? Né? Por que vocês escolheram engenharia? Quais são as respostas, assim, que no top 10, né, das principais? Vamos pegar aqui as 3 primeiras dessa lista, né? Uma, porque engenharia dá muito dinheiro.
Né? Então essa é uma resposta clara, né, e Então clássica. essa afirmativa está correta. Eles falam, né? Eles falam que acreditam nisso, que engenharia dá muito dinheiro. Outro porque é o sonho do pai ter um filho engenheiro, né? E uma terceira resposta que está relacionada ao status, né? Porque a engenharia gera um grande status para ele. O que você diz, né, para esse pessoal que chega lá nas turmas da engenharia com essa expectativa de remuneração, de status, de expectativa da família? O que você normalmente orienta elas, principalmente sobre a questão da remuneração? Bom, o que eu digo para eles é, eu olho bem no olho deles assim e falo, vocês escolheram a melhor profissão da vida de vocês. Sem dúvida é isso. Por quê? Injeção de ânimo total, legal. Vocês escolheram a melhor profissão, porque assim, ser engenheiro é ser dinâmico, né? É acompanhar o movimento da sociedade. É muito difícil você conhecer um engenheiro que ele fica engessado, né? Que ele lidar com uma única situação. Até porque se ele fizer isso, ele vai acabar sendo atropelado pelo mercado, né? Porque o mercado também exige. Exatamente. Então, assim, quando você para observar a questão de mercado dentro das grandes empresas, das grandes indústrias, normalmente os grandes gestores dessas empresas são o quê? São engenheiros. Everton, por que as pessoas escolhem engenheiros para serem gestores? Porque a engenharia, ela dá aos engenheiros a chamada tomada de decisão. Então, nós temos, né, intrínseco à nossa profissão, uma tomada de decisão, e o poder que nós temos é de fazer o quê? Resolver problemas, né? A gente resolve muitos problemas. Então, vai fazer com que você tenha respostas rápidas, né? Você tenha ali um domínio sobre situações, e se é algo novo para você, exatamente, se é algo novo, você vai ter que tomar uma decisão pela experiência que você teve ou pela parte teórica que você viveu na academia. Ou pelas informações, o conjunto de informações que aquela empresa possui, né? Exatamente. Tá, Everton, mas falando de remuneração, você acha que esse momento que a gente está vivendo, que na verdade, né, estão associando a pandemia a uma crise, mas a gente vive uma crise há um pouco mais tempo, toda vez que a gente tenta dar um suspiro, né, e sente que a engenharia, que a construção civil está recuperando, vem alguma coisa e a gente volta para uma crise de novo. Você acha que a nossa remuneração, a remuneração de engenheiros, ela foi impactada por isso? E mais, por que você acha que algumas pessoas continuam mantendo o rumo, o foco em ter um emprego fixo, ao invés de empreender ou até sair da área específica de engenharia e usar essas habilidades que o engenheiro tem, né, para ir para a área de gestão ou abrir seu próprio negócio, seja ou não na área da engenharia? O que você pensa sobre tudo isso? Com relação a falar em crise, né, fazendo uma análise, né, na verdade, histórica, desde a década de 90, a gente escuta constantemente falar em crise. Né? A década de 90 é marcada por sérios problemas, né, econômicos no país, várias mudanças de plano financeiro, né, de moeda. Né? Nos anos 2000 nós tivemos também uma série de elementos falando novamente em crise, né? Que o Brasil ele precisava crescer, mas se esbarrava na crise. Bom, atualmente nós vivemos um período dito de crise somado a uma pandemia. Né? Existe essa pandemia? Existe, está claro, é notório isso, né? Os reflexos dessa pandemia no mercado é claro, né? Todo mundo liga a televisão, sai nas ruas, vê comércios fechados, você vê salas para alugar. Sente no bolso. Sente no bolso, com certeza, essa problemática gerada por essa pandemia. Mas, por um outro lado, quando a gente para observar, a gente pode ver que é o seguinte, a gente está aqui em um terraço na cidade de Goiânia, né, e observando isso. Prédios, a gente vê ali vários e vários prédios. E esses prédios são prédios novos, né? Ou seja, a construção civil, que detém cerca de 30% a 35% da economia do nosso país, ela não parou. Ela vem enfrentando constantemente essa crise. Então, assim, falar em crise hoje no Brasil, acaba que, assim, de tanto que se fala, do quanto se fala, parece que tornou algo corriqueiro. Ao meu ver, é algo corriqueiro e muito utilizado nas negociações para simplesmente fazer o quê? Diminuir ou desvalorizar o preço, o profissional. Então é isso que eu vejo com relação à parte de crise. Isso é uma visão muito pessoal minha. E você acha que essa crise que os jornais, né, e a comunicação de uma forma geral coloca, ela é uma muleta
para muitos problemas, às vezes, que a gente enfrenta, achar um culpado, sabe, para isso? Na verdade, na área da engenharia civil, ele é uma forma que o contratante, né, o cliente, ele tem para poder justificar, né, a redução do custo da obra dele. Negociar. Exatamente. É uma moeda de troca. Olha, nós encontramos em um período de crise, então, devido a estar nesse período de crise, seria importante você pegar a minha obra, seria importante você pegar o meu serviço. Porém, eu posso... E por um custo menor. Exatamente, eu posso te pagar tanto porque nós estamos passando por um período de crise. E você acha que os profissionais... Eu sei que você faz muita entrevista, né? Porque sempre está contratando pessoas novas, eu também passo por isso. Você acha que os profissionais, eles também se apoiam à crise para justificar uma demissão anterior ou justificar por que está parado há muito tempo no mercado, por que não está tendo experiências, né? Ou não teve sucesso, não teve evolução na carreira? Olha, o recém-formado, vou pegar aqui porque é um grupo de pessoas que eu convivo muito com eles. Essa questão do recém-formado, quando ele parte para o mercado é muito injusto com essas pessoas. Muito injusto por quê? Muitas vezes oferecem para ele condições financeiras de estágio, oferecem condições chamadas, né? Porque agora tem um nome bonito, um termo bonito chamado de trainee, né? Coloca esse termo ali para as pessoas. Menos. Exatamente, né? Ou júnior, né? E tudo isso faz com que tenha a desvalorização desses profissionais. Então, o que vale mais, então? Eu ficar, né? Tentar ficar mais um ano ali para poder conseguir uma experiência comprovada com a remuneração menor e depois enfrentar um novo processo para mim entrar já com a remuneração melhor, ou simplesmente ficar fora do mercado, né? Então, isso são escolhas que os recém-formados têm que fazer. Não concordo com essa situação, né? Deixo claro aqui o meu posicionamento com isso, né? Não defendo a posição do conselho também, né? Em não fiscalizar, em fazer vista grossa para isso, mas com essa conversa, com essa vertente, com esse caminho, é que as pessoas tentam justificar a tão famosa crise. E é uma realidade que a gente vive, né? Então, mesmo não concordando e não apoiando, a realidade, ela é dura também. A gente, às vezes, não concorda, mas a gente precisa se encaixar nela e tentar tirar proveito dela. Mas, falando pessoalmente, né? Quando eu me formei há 10 anos atrás, esse processo já era praticado. Sim. Essa forma, o mercado agia dessa mesma maneira. Então, para eu poder conseguir chegar, né, ao ponto em que eu cheguei, a forma que eu consegui construir o meu currículo, eu tive que fazer muita coisa também, submeter a essa condição de mercado para fazer o quê? Eu preciso de oportunidade. Ou seja, remunerações menores em troca da experiência, em troca de uma atribuição, de um trabalho para colocar no currículo e para depois usar isso para valorizar seu trabalho. Eu acredito que tem momentos na vida que são importantes para você construir o seu currículo, né? Você constrói esse currículo, você aprende, né, da melhor maneira possível, né? Passa a ser um profissional extremamente competente e isso depois você passa a agregar valor ao seu trabalho. Então você tem como provar que você já fez, que você é bom naquela área e isso agrega valor. Falando abertamente com relação à remuneração, eu acredito que você passa por um período de formação acadêmica, após esse período de formação acadêmica, você passa por um período de formação de mercado, certo? E após essa formação de mercado, é que você vai fazer o quê? Agora eu vou impor o meu valor para começar a trabalhar nas áreas que eu tive maior afinidade. Mas por que muita gente fica tentando fixo e não abre a cabeça de repente para o empreender e para o empreender até fora da área da engenharia, mas usando os recursos de engenharia? Você acha que tem um apego ao título? Eu vou colocar algumas frases aqui que eu já escutei algumas vezes, né, de uma pessoa que eu particularmente admiro muito e diz o seguinte: nunca coloque seu diploma na frente de qualquer obstáculo que você tenha. O que eu quero dizer com isso? Você ter um CREA na mão, uma carteira profissional, e você não ter experiência profissional, de muito pouco isso vai te servir. Estar com o título à frente, né, e achar que você é engenheiro, que você não pode se submeter a dar um passo atrás, né, ou seja, ganhar menos naquele momento para aprender algo novo, isso é algo que pode ser comprometedor para a sua carreira, né? Então, você entender que você tem que aprender sempre mais, né? Você estar ali e ter a oportunidade de aprender, que é o mais difícil, então acho que você tem que recuar um pouquinho para poder ter esse envolvimento.
Então, empreender, porque as pessoas falam assim, olha, não vou trabalhar, não vou ser funcionário, eu vou trabalhar para mim mesmo. Por que a pessoa tem isso entre o fixo e ser empreendedor? O fixo hoje, para um profissional recém-formado, o mercado ele trabalha na casa de R$3.000. É uma realidade hoje do mercado, né? Então, R$3.000 para um recém-formado. Vou fazer uma conta aqui, uma continha rápida. Em 12 meses, ele acumulou R$36.000. E ele empreendendo, quantos clientes ele vai conseguir no primeiro ano? Nenhum? Um? Dois? Se ele não conseguiu nenhum cliente, ele terminou o ano sem ganhar nada. E se ele tivesse pegado aquele emprego de R$3.000, ele tinha acumulado 36.000. Ou seja, ele conseguiu conquistar ali então o tão sonhado carro que ele não tinha. Ele comprou um carro popular para ele, no primeiro ano dele. E aquele que tentou ser empreendedor talvez não teve o primeiro cliente. Então, nessa história de não ter o primeiro cliente, ele não conseguiu acumular nenhum capital. Então, entre empreender e ser funcionário, né, estar trabalhando via CLT, muitas vezes as pessoas têm essa tendência a ir para o salário fixo para poder falar assim, não, eu preciso agora pagar o meu FIES, pagar a prestação do meu carro, né, eu preciso melhorar a minha condição de vida. E o empreendedor, ele vai passar o primeiro ano, talvez passe o segundo ano, mas na persistência, né, e hoje com as redes sociais e tendo também esse contato de aprendizado constante que é o próprio YouTube, que as pessoas elas aprendem com a experiência do outro, esse empreendedor ele pode achar caminhos, ele pode ter novas vertentes ali. E de repente ele pode fechar um único contrato e um único cliente que pague os 36.000 do ano. Exatamente. Então, se eu quero ser empreendedor, eu quero ser um funcionário, eu quero trabalhar, ter a minha regularidade financeira, isso vai da cabeça de cada pessoa. E isso não precisa ser uma condição eterna, pode ser uma condição passageira, né? De repente a pessoa absorve um emprego para ganhar experiência e um pouco de autoridade, para daí no segundo ano arriscar um pouquinho mais, ou ficar um tempo trabalhando como CLT, fazer um pé de meia, sustentar a família, pagar o FIES e depois mudar essa chave e virar o estágio para empreendedor. Exatamente. Então, assim, esse na verdade seria o ideal. A pessoa ir e tentar se inserir no mercado, ele entender como é a lógica de mercado, né, e saber se é aquela área mesmo que ele quer atuar. Ele pode ser que ele seja um gestor de obras, mas ele tem o feeling completo para ser projetista. Então, qual área da engenharia ele quer? Não, eu não gosto de projetos, eu não gosto de execução de obras, eu gosto de estradas, eu gosto de pavimentação, né? Eu gosto de infraestrutura, eu gosto de avaliação, eu gosto de perícia. Então a pessoa vai entender a lógica de mercado e nisso ela vai fazer o quê? Ela vai começar a caminhar para o lado que ela tem maior tendência, né? Então vai fazer o que gosta na área que ele escolheu, que o grande erro hoje do empreendedor é fazer o quê? Começar algo que ele não tem domínio. Esse é o grande erro, né? Muitas vezes você vai perder muito dinheiro, você pode entrar em dívidas, né, grandiosas ali com isso e não conseguir sair desse problema por falta de conhecimento. E se você aprende, tem experiência, tem vivência, você pode depois ter a sua empresa, ser um empreendedor e errar menos, né? Não que você não vai errar, mas vai errar menos. Então, pegando um resumo de tudo que você falou, significa que é importante estar aberto às opções, estar aberto às possibilidades, às variações que a engenharia traz, né? Essa amplitude de conhecimento, de atribuição, de absorção de experiências novas, aprender com tudo isso, ter experiência e planejar o futuro, seja o futuro criando uma carreira dentro de uma corporação, né? Dentro de uma empresa, seja o futuro virando a ser um empreendedor. Sem dúvida. Essa questão de você começar falando, já vou terminar aqui a minha faculdade, vou abrir a minha empresa e vou começar ganhando muito dinheiro. Olha, nem se você vier de uma família muito rica, né? Isso sendo muito sincero. Por quê? Porque você vai ter que ter tempo de maturação. Você tem que aprender. O mercado não compra status, né? Então o mercado não compra o diploma, o mercado não compra um escritório bonito, o mercado não compra uma pessoa vestida, né, legal. Ele compra resultado. Então, o que importa é o resultado que você já teve, que você é capaz de mostrar, para essa pessoa confiar, ter o vínculo, né, da confiança e acreditar no seu trabalho. Se você produz, se você se adequa, se você consegue atender essa necessidade de mercado, você com certeza terá sucesso na profissão. Isso não só na engenharia, como qualquer outra área. O diploma te iguala a muitos. E nessa equiparação
de muitos, o que vai fazer você se destacar no meio de muitos? A sua qualidade de resposta, o seu potencial, a sua agilidade, a sua eficiência, a sua proatividade. Então, são requisitos que tem dentro de um processo de formação onde o profissional ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que se reinventar constantemente. Bom, então você já começou a entrar na nossa pergunta final aí. O que você considera que é importante o profissional fazer, se desenvolver, focar para se tornar competitivo, para ser bom? O bom profissional é aquele que tem um cuidado no processo de formação. Por quê? Normalmente quando a gente vai para a faculdade, se forma e depois sai da faculdade, começa no mercado e você fala, nossa, aquela disciplina X, Y, eu poderia ter dedicado mais a ela, hoje é o que eu faço aqui. Estou precisando dela. Hoje ela me faz falta, né? Então, assim, ter um bom processo de formação, né, dentro da academia é extremamente importante. Esse processo de formação, ele deve ser continuado. Então, achar que você terminou a graduação, que você não precisa mais estudar, já é o primeiro ponto que você está errado, né? Vou confessar que eu fiz isso. Então, assim, eu acredito que nesse quesito já é um grande erro. Então, primeira dica que eu deixo aqui é: está ainda no processo de formação, aproveite melhor a sua faculdade, aproveite melhor os seus professores, viva um pouco da experiência deles, né? Tá no período de férias, você sabe que tem um professor que ele é dono de uma construtora, de um escritório de projetos. Liga para esse professor, pede para ele uma oportunidade de passar uma semana lá no escritório dele, né, para entender um pouco a realidade. Eu gosto de obra vertical, vai visitar uma obra vertical, né? Entra ali para você ter o contato. Importante para você saber qual a realidade e saber se você realmente gosta daquilo. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, terminou a sua graduação, não fique parado, né? Busque aperfeiçoar o conhecimento em uma área, não busque título. Tá? Não busque título, busque o aperfeiçoamento em uma área. Ah, Everton, você fala para mim fazer uma especialização? Não, talvez um curso online ele vai abrir a sua mente para caminhos que você jamais imaginou. Talvez aproveitar, né, o momento que você está passando na empresa ou no estágio, né, aquilo que está acontecendo, está implantando um sistema novo, procurar aprofundar sobre esse sistema, com uma obra hospitalar, por exemplo, aprofundar o conhecimento, né, na área hospitalar, né, aproveitar cada fase para ir ganhando conhecimento. Sem dúvida. Então, em segundo ponto, seria essa formação continuada, né? E em terceiro ponto, eu coloco aqui para você divulgar o seu trabalho, né? Se vender. Sim, eu acho que o marketing pessoal, ele é o mais importante. Não é você chegar em qualquer lugar e estar o tempo inteiro falando da sua profissão, que aí, em vez de ser marketing pessoal, passa a ser um enjoado pessoal. Né? Até porque ninguém está muito interessado na gente, mas as pessoas estão interessadas no que a gente pode oferecer. Com certeza, com certeza. Então, esse terceiro ponto que eu coloco é realmente você falar do que você faz. Se você trabalha com projetos, bom, bacana, divulga para os seus amigos, porque talvez ali tenha um potencial cliente, né, um possível cliente. Ou alguém que vai te indicar de boca cheia, falar bem. Exatamente, né? Porque você falando do que você faz, as pessoas vão falar assim, não, ele realmente entende, ele sempre comenta alguma coisa do que ele está fazendo, né? Então fala da sua profissão. Gente, pega essa dica. Isso aí, tem umas coisas que o Everton tá falando que eu errei muito. Eu até pouco tempo, no meu Instagram, um monte de gente nem sabia que eu era engenheira, só para ter uma noção. Então, eu achava também que quando encontrasse as pessoas, ficar falando da minha profissão, do que eu fazia, era um pouco enjoado, ou até também aquela crença limitante de achar que você está se autopromovendo. E eu tenho mudado a minha percepção sobre isso justamente porque eu vejo que os resultados de quem faz isso é melhor, é mais interessante, sim, vai criando mais autoridade, né, no mercado. Então, peguem essa dica. Conhecimento sempre, não deixar... Olha, eu já errei na primeira, já queimei na largada. Se autopromover também. Agora, eu vou deixar ele continuar só pra ver se eu não vou me queimar mais. Uma quarta dica aqui pra poder fechar seria você fazer realmente o quê? Uma apresentação dos projetos que você tem, ter um portfólio pessoal. Porque você fala, as pessoas, na verdade, assim, tudo bem, ele fala bastante, abstrato, né? Isso, então, você começar a comprovar como você fazer isso.
Não é você estar todo dia fazendo story, não é você estar todo dia fazendo fotos para colocar no seu Instagram, mas você fazer um portfólio profissional, você ter um encarte profissional do que você faz. Quando você for visitar um cliente, você leva o seu encarte profissional, né, de projetos que você executou, de trabalhos, de bons trabalhos até da faculdade que você fez, né? Isso que a gente constrói ao longo da vida acadêmica e nesses primeiros anos da vida profissional é o que vai te garantir para os próximos 10 anos. Everton, mas você falou não no sentido de stories, de feed e tal, mas você acha que nesse mundo virtual, né, que a gente está cada vez mais virtualizado, não é importante também fazer divulgação de pequenos pontos constantemente, diariamente? A questão que eu particularmente vejo nesse processo é porque as pessoas acabam postando qualquer coisa, né? E isso acaba deixando o seu perfil desinteressante. Quando você está fazendo, eu estou fazendo um processo de impermeabilização, por exemplo, que você filma o processo, tentando mostrar o passo a passo ali, então que você faz uma sequência lógica para quem está olhando o seu trabalho, ele consiga compreender minimamente do que se trata, isso acaba sendo interessante, principalmente para as pessoas da área. Não para um possível cliente, porque ele não vai entender, o possível cliente ele não vai entender aquela... O cliente ele tá mais preocupado com a beleza, com o final, do que com o meio exatamente, né? Então assim, você falar em concreto para um possível cliente, falar em tijolo para ele fala assim, poxa, mas toda obra tem concreto e tijolo, né? Você vai falar de impermeabilização, fala, poxa, mas isso não é interessante para mim. Porém, quando você apresenta resultados, né? Isso sim é interessante para o cliente. Você falando nisso, essa semana eu estava com um cliente e aí a gente estava apresentando uma proposta e eu estava enfatizando para ele alguns cuidados que a gente sabe que na prática às vezes não acontece na construção, na execução. Então eu estava falando para ele, olha, cuidado, seu terreno aqui tem quase 2 metros de aterro, então esse aterro tem que ser compactado, tem que ser por camada, né? Tem que ter descanso e tem que ter um muro de arrimo que seja calculado para isso, tem que fazer a impermeabilização do arrimo. Ele falou assim, mas isso é normal, né? Toda obra tem. Olha pra você ver o que curioso, porque a percepção de uma pessoa fora da área é que aquilo é normal, é um processo assim, vai ser arroz com feijão, toda obra tem. Mas infelizmente o que a gente vê na prática é muita execução, muita construção que não toma esses cuidados. Infelizmente o cliente pode cair numa cilada dessa e às vezes perceber isso só lá no final, quando ele tiver com baita problemão, né? Olha, essa última colocação me faz fazer um quinto apontamento, né, aqui para as pessoas que estão assistindo o vídeo aí. O que seria esse quinto apontamento? Pra mim! Esse quinto apontamento aí. Você quer ganhar um cliente? Então o que você faz? Começa a falar para ele de uma obra feita de maneira correta. E quando você estiver encerrando, né, esse procedimento correto, aí você tenta fazer ele pensar na casa que ele mora. Que normalmente quais são os problemas triviais de uma casa? Infiltração. Exatamente, esse já é o primeiro. Infiltração, fissuras, trincas ali próximas às janelas, né? Um problema talvez de erro de cálculo de calha, né? Que quando chove entope a calha ali, né? Tem alguns problemas. Então assim, quer ganhar o cliente? Cerâmica oca. Exatamente. Então assim, você pega o que é trivial de erro em uma obra que não tem um acompanhamento correto e apresenta para o seu cliente. O que ele vai fazer? Você vai remeter ele a pensar na casa dele. Então, realmente ele está apontando coisas que eu vivo na minha casa. Já passei por isso, né? E não quero passar de novo. Exatamente. Então isso acaba fazendo o quê? Te dá credibilidade em coisas simples, né? Então você faz apontamentos para o cliente e nisso você acaba fazendo o quê? Conquistando, né, algo em uma primeira conversa com o cliente que é muito importante, que é a questão da confiança. Everton, e agora para a gente finalizar, a pergunta final, chave. E aí, engenharia vale a pena? O que você diria agora para quem está pensando em fazer o curso, ou para quem já está na faculdade, talvez está um pouquinho desmotivado, ou para um recém-formado também, né, que está vivendo uma fase difícil, enfim, para essa galera que está com dúvidas sobre a engenharia, vale a pena? Engenharia vale muito a pena. Não que eu tive... Nossa, ele começou e deu tudo certo na vida dele profissional. Muito pelo contrário, né? Foi muito difícil, né? É ainda muito difícil, mas a engenharia ela vale muito a pena.
E você vai ver que a engenharia, ela tem o seu valor, não é no primeiro ano pós-formado, não é no segundo ano pós-formado. Por quê? Porque sabe o que acontece muito nesse período? É aquele colega seu, né, que tem o pai que vai fazer uma construção e fala, pai, contrata aqui o meu amigo, ele é recém-formado em engenharia. Aí o pai dele lá em casa fala assim, filho, eu vou contratar ele, mas eu tenho que pagar baratinho, porque, né, ele formou agora, não tem experiência. Pega, pessoal. Pega, não liguem ainda com a questão financeira. Após 2, 3 anos que você tiver formado, isso vai ter uma resposta muito positiva para a sua vida. Por quê? Porque você tem experiência. Você acumulou experiência nesse período. Então, o que eu falo é, a engenharia vale muito a pena. Eu estou caminhando para os 10 anos de formado, né? Tenho hoje a minha empresa, graças a Deus, a minha empresa ela caminha, né, em passos de formiguinha. Teve períodos de estagnação, teve períodos ali de recessão, né, nem sempre foi de ascensão. Então isso é muito importante a gente entender. E com isso também eu estava aprendendo, né? Eu passei e ainda estou constantemente aprendendo. Porém, falar financeiramente, estou fazendo engenharia porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu acho que a pessoa tem que pensar um pouquinho diferente. Eu estou fazendo engenharia porque eu quero fazer essa sociedade melhor, eu quero fazer de um mercado melhor, eu quero ter competência suficiente para que o que eu ganhe financeiramente, ele seja compatível ao meu conhecimento. Com o que eu ofereço, sem né? dúvida. Perfeito, Everton. Nossa, muito conhecimento, muita coisa bacana. Depois nós vamos fazer um resumão aqui, vou deixar na descrição o resumo dos pontos principais que o Everton elencou. Se ele der brecha, eu trago ele de novo para outros assuntos, porque como vocês viram, o currículo é extenso, uma quantidade de experiência já muito bacana, apanhou muito já, né, Everton? Mas deu muito certo também. E para quem não sabe, eu já fiz referência ao Everton aqui em outro vídeo, e ele foi uma das pessoas que me motivou a fazer engenharia, e eu não me arrependo disso. Então, Everton, muito obrigada por isso. Que bom, que bom. Dentro dessa conversa, eu lembro exatamente do dia que a gente conversou. E eu era estudante ainda naquele momento e a Jaciele queria por tudo fazer matemática, né? Mas assim, ela continuou na matemática, né? Só que a matemática diretamente aplicada, né? Bem a matemática, né? Aplicada, né? Então, a engenharia é isso, ela é nada mais do que a física, a química e a matemática aplicada. Então, assim, tem acompanhado já o canal da Jaciele, né, que tem dicas bacanas aí relacionadas à área da construção civil, à área da engenharia, né, principalmente para esse pessoal que quer, né, ser inserido, né, na engenharia. Então, ter esse contato, essa imersão, né, na engenharia civil em específico, né. Quero agradecer, né, Jaciele, pela participação aqui no seu canal, né, precisando, tendo outro assunto aí, se eu souber, né, a gente pode conversar um pouquinho aí. Os meus alunos também, com certeza, devem estar assistindo aqui. Quero mandar um salve aí para eles. É uma maneira nossa aí de cumprimentar. Pede, né? eles para inscrever aqui, ó, no canal. Como é que é? De cá, já. Qualquer lado, botão vermelho. Então, inscreve aí no canal da Jaciele. Vamos fazer esse canal bombar aí, pessoal, até mesmo pra gente poder começar a fazer vídeos ao vivo, né, Jas? Tem uma política métricas, aí, né, para poder fazer isso. Então, quero agradecer muito a participação, né? Precisando, eu estou à disposição. Ganhamos mais um vídeo, quem sabe no próximo a gente ganha mais um e vai seguindo assim. O pessoal que quiser seguir o Instagram da empresa, né, é @impérioeng_construcões, tá? Quem tiver por aí, segue lá. Eu vou deixar aqui na descrição ou no vídeo também para vocês seguirem lá no Instagram, né? No Instagram. Então é isso, galera. Tô muito feliz, espero que isso tenha ajudado vocês. Muito obrigado, Everton, e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.